noite a todos. Boa noite, Sérgio. Mais uma vez. Boa noite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês neste sábado, para nós podermos estudar a obra, uma das obras fundamentais da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Parece o Tim Maia, né? Olha o som, mas não, então não estava me ouvindo. Bom, meus amigos, vamos para o item 4, Espaço Universal, e depois nós entraremos no capítulo 3, Criação, Formação dos Mundos. O Espaço Universal, no Livro dos Espíritos, ele é abrangido por duas questões. A primeira delas, de número 35, diz o seguinte: o espaço universal é infinito ou limitado? Respondem os espíritos. Infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem o sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podeis compreender. E acrescenta aqui uma nota. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, voltando lá para a pergunta, o espaço universal é infinito ou limitado? E de saída, os amigos espirituais dizem que ele é infinito. E aí nós vamos fazer uma pequena observação aqui. É o seguinte, os hindus, eles consideram que o universo, ele expande e ele comprime. E isto é uma teoria bastante avançada da física nos dias de hoje. Eles dizem que Brahman, ele expira e ele inspira. Então, veja só, nós temos a informação de que as galáxias e, portanto, o universo, ele está em expansão, ele está numa velocidade extraordinária, expandindo-se. Mas veja bem, se o universo está expandindo-se, ele é infinito ou ele é limitado? Se ele está em expansão. E a resposta pode ser dada da seguinte forma. Se as galáxias estão num processo de expansão, elas estão expandindo em um determinado espaço. Elas estão expandindo em uma determinada situação, que é o infinito, que é o espaço universal. Se eu estou expandindo dentro de algum lugar. E se eu tenho uma capacidade de expansão extraordinária, que nós não sabemos como Brahman, ou quando Brahman irá começar a sua inspiração, ou seja, caso essa teoria apresentada nos Vedas, nos Vedantas e nos escritos indianos for verdadeira, e tendo sido verificada pela física, caso o universo entre em contração, ele também estará contraindo-se em algum lugar.
Este lugar, o éter, o fluido cósmico universal, ele toma o todo, porque é com ele que nós vimos da outra vez que há o trabalho da consciência divina, que é Deus. Então, o espaço universal é infinito. Imaginemos o seguinte: eu tenho aqui todas as galáxias. Elas vão se expandir. Elas estão expandindo aonde? Em um determinado espaço. Esse é o espaço universal. Então, quando os espíritos dizem que esse espaço universal é infinito, eles não estão indo de encontro a essas teorias. Eles estão, na verdade, indo ao encontro das mesmas. Por quê? Se nós tivéssemos que supor um limite para esse espaço, e é aí que vem a nota, nós teríamos, além daquele limite, algo a mais. E aí nós vamos pensar da seguinte forma. Lembrando que, na semana passada, eu até comentei que eu estudava quando eu era criança lá em Barbacena, eu estudava com a minha mãe, né? E quando nós estudávamos ciência, eu fiquei com aquela dúvida de criança, nunca mais esquecido, que era água. E aí ela perguntou para mim, se água era bicho? Não, então não estava no reino animal. Se água era planta, então ela não estava no reino vegetal. Então, o que seria água? Só sobrava mineral. E a partir daí eu entendi que a água tinha que estar no reino mineral e depois, com o estudo da química, as moléculas e as partículas e tudo mais, a gente consegue entender a estruturação mineral da própria água. Então, veja só, se eu tenho matéria, espírito e, acima de tudo isso, Deus, então, se eu vou ter uma expansão de alguma coisa, ela estará expandindo na matéria. E a matéria mais quintessenciada que existe é o fluido cósmico universal. Portanto, o espaço universal é infinito, até para propiciar a expansão do nosso universo, como nós o concebemos. A questão 36 vai ao encontro também dessas perguntas de Kardec. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Resposta: não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Mais uma vez, nós vamos para a teoria da Dona Naná, lá, a minha santa mãezinha. Vazio absoluto existe em alguma parte do espaço? Se houvesse em alguma parte do espaço o vazio, e se Deus é o todo, nós teríamos que considerar que haveria uma parte de Deus que não estava preenchida. Então, não pode existir o vazio. Se a presença de Deus, se Deus é o todo, se o fluido cósmico universal permeia tudo, não há o vazio. O que há é uma matéria, naquela escala que nós falamos da semana passada, naquela graduação de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de sutileza que escapa aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos. Então, se Deus é o todo, partamos desse princípio. Se há um todo infinito, e que, mesmo assim, difícil para a nossa compreensão, uma vez que nós vivemos em um mundo, né, de 4 dimensões, comprimento, altura, largura e tempo, fica muito difícil, porque tudo para nós precisa ser mensurável. Mas se nós nos lembrarmos do que aprendemos anteriormente, vai ficar mais fácil. Se nós nos lembrarmos que nós aprendemos que Deus é o todo e que nós nele estamos mergulhados e tudo está no todo,
não pode haver vazio, porque senão faltaria uma parte no todo. Então, pelo absurdo, a gente chega à conclusão de que não existe vazio. Alguma dúvida sobre a questão da infinitude do espaço e a não existência de um vazio? Então, vamos para a criação, capítulo 3, formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então, essa primeira observação, ela busca mostrar para o leitor que no universo está compreendido tudo que se sabe. Entende? Ele dá aqui uma definição, ele apresenta ele nomeia alguns itens para nos dizer que tudo está neste universo. A infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e todos os fluidos que o preenchem. Todos os seres animados e inanimados. Então, nesta primeira observação, ele quer dizer que o universo contém tudo que nós conhecemos. E aí ele começa com a pergunta número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E a resposta é: ele não pode ter sido feito. É um barulho aí da. Vocês me desculpem, é que eu estou aqui com o fone e o barulho eu não consigo nem perceber o que. Tomara que vocês não estejam ouvindo esse barulho. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Respondem os espíritos. Ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Veja só, se o universo existisse de toda a eternidade, ele não teria sido obra de Deus. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, as respostas aqui são em função de todas as definições que nós já entendemos. Se Deus, a consciência divina, é a causa primária de todas as coisas, se o universo já existisse ou fosse como Deus, ele não teria sido criado pelo próprio. Então, nada pode vir antes ou ao mesmo tempo que Deus. Então, é o que eles dizem. Nada pode vir antes ou ao mesmo tempo que Deus. Ele não pode ter sido feito por si mesmo, porque se não fosse Deus, teria que ter sido ele mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Entendem esse conceito? É guardar o seguinte: causa primária de todas as coisas. Então, nada pode ter acontecido antes, porque senão ele não é causa primária. E nada pode ter acontecido junto, senão era irmão de Deus. Gêmeo. Então, não pode. Deus tem irmão gêmeo? Não tem. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, nós já sabemos que não existe acaso, deve ser obra de Deus. Alguma dúvida?
é uma questão, olha só, nós estamos caminhando por um terreno escorregadio. Por quê? É um terreno de elucubrações e de coisas que a gente não tem, assim, uma percepção tão clara, como para nós é sempre fácil e bom que ela seja através dos 5 sentidos, essa captação. Mas nós temos que ter através da nossa intuição. Nós temos que ter através de um sentimento. Aquele de Santo Agostinho. Se me perguntam o que é Deus, eu não sei. Se não me perguntam, eu sei. Mas aqui nós temos uma ajuda, que são as informações anteriores pelas quais nós já passamos. Então, neste caso, por exemplo, peço desculpas para reafirmar esse caso, para que nós fiquemos com ele bem sedimentado. Se Deus, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esta pergunta era tão importante que nós ficamos dois encontros, porque tudo vem daí. Se ele é causa primária, tudo o que perguntarem vem depois dele. Ah, não sei o quê. Se isso acontecesse assim, antes ou depois? Não pode. Tem que ser depois. Isso foi criado por Deus? Tem que ser. E aquilo? Também. E não, também. Também. Senão nós erramos por princípio. Como dizem os juristas, haveria um vício de origem. Nós estaríamos equivocados lá na essência do nosso pensamento. E a pergunta 38, como criou Deus o universo? Aí o Kardec, ele faz umas perguntas que a gente precisa entender, nós precisamos entender, que ele está querendo sanar a curiosidade de todos nós. Ele está querendo abarcar todas aquelas perguntas que nós gostaríamos de fazer. Porque, certamente, há perguntas que Kardec já percebeu que não vão ter uma resposta como aquela que nós gostaríamos. Como essa, por exemplo. Como criou Deus o universo? Eu costumo dizer, né? A gente não sabe nem como funciona a televisão. Se perguntar para você como é uma televisão, como funciona, você vai dizer, olha, pega o controle remoto, clica, ela liga, e depois eu vou pegar lá o controle da net e vou trocar de canal. Agora, como funciona por dentro? Essa coisa simples que é a televisão, uma coisa banal aqui, que eu, particularmente, não sei como funciona. Então, como é que alguém vai ousar fazer a seguinte pergunta? Como criou Deus o universo? Esta pessoa só vai poder fazer essa pergunta, Kardec só vai fazer, porque ele sabe que essa será a curiosidade que vai ultrapassar o tempo. Todos nós teremos essa pergunta, quereríamos fazer essa pergunta. Só que lá no começo nós já fomos preparados para um entendimento da nossa humildade e da nossa não capacitação para um entendimento maior e não levarmos isso na consideração de que os espíritos não sabem ou não querem nos explicar. Não é isso. Ao contrário, eles têm uma paciência de Jó para tentar explicar as coisas para nós. E ele não se furta a dizer o seguinte: para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E aqui eu quero fazer um parêntese, uma observação, que é o seguinte: a diferença existente, por exemplo, entre vontade e desejo. Deus cria segundo a sua vontade. Vocês acham? Deus deseja? Não, ele não deseja. Ele
Eu estou querendo usar a pobreza da nossa linguagem, né? Então, porque assim parece realmente que nós estamos falando com Deus ali, aquele senhor de barba e tal, mas não é isso. É para nós, na pobreza da nossa linguagem, na incompletude do nosso pensamento, raciocinarmos pela lógica, até do descarte de certas ideias. Então, quando ele usa a expressão pela vontade, e ele usa Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita, é porque Deus não deseja. A vontade divina é que prevalece, é a sua vontade. Então, eu queria mostrar, e fiquei me lembrando, de como é que a vontade pode ser observada na nossa orbe. E eu vou lançar mão de Jesus. Quando Jesus chega para aquele irmão que não tinha condição de caminhar, né, por causa do seu aleijão, ele diz o quê? Levanta-te e anda. Quando ele diz levanta-te e anda, ele está desejando ou imprimindo uma vontade? A resposta está imprimindo uma vontade. Então, nós vamos perceber que Jesus, dentro da sua capacitação, e aí eu lembro o professor Hernani, da semana passada, tudo tem uma explicação para o que Jesus fez, né? Não há varinha de condão. Então, ele tem a capacitação de imprimir, através da vontade, determinada modificação no ser humano. Porque a vontade, ela tem um pensamento, a vontade e uma execução. Então, através do exemplo do Senhor, a gente pode, parcamente, entender o que quer dizer o Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita. Ou seja, é simbolicamente fazer acontecer a vontade divina. E é por isso que, para a nossa limitação, ele diz que Deus criou o universo por sua vontade. Deu para entender? Alguma dúvida? Por favor. É porque são abstrações e a gente tem até por exclusão, como foi o caso do vazio, e agora do entendimento dessa belíssima passagem, que é faça-se a luz e a luz foi feita. Então, é imperativo, é a vontade. E isso existe realmente na história, através do levanta-te e anda, por exemplo. Ok? Obrigado. Muita paz para todos. Namastê. Namastê, Sérgio. Obrigado. Bom, gente, continuando, questão 39. Kardec continua querendo saber, aí agora ele vai diminuindo, ele queria saber sobre a formação do universo, ele quer saber sobre a formação dos mundos. Podemos conhecer o modo, a maneira, o processo, a forma, como os mundos são formados? E aqui já existe na resposta, por parte da espiritualidade, uma limitação. Tudo o que se pode dizer, ou seja, não pode ser dito tudo. Tudo o que podemos revelar, o que podemos dizer. Por quê? Porque eles não querem? Não. Lembramos que estávamos em 1854, 55, quando o Kardec foi começando a formar as perguntas, e o lançamento foi em 1857. Né? E que todos podem compreender
é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E que matéria é essa? A matéria é exatamente o que o Sérgio colocou, né, no início, que Kardec sabiamente faz essa introdução, dizendo que tudo o que está, né, os astros que se movem, os fluidos, né, então tudo é matéria, seja ela condensada na forma de elementos químicos, se a gente for em Saturno, em Júpiter, né, em Marte, a gente vai encontrar alguns elementos que são encontrados aqui na Terra também. Existe ferro, né, em outras combinações. Então, essa matéria está disseminada por todo o espaço. É tudo que se pode compreender. Agora, como ela se condensa? Como ela deixa de ser luz, ela atinge uma velocidade maior, uma frequência vibratória maior e se transforma em luz. E como o processo inverso acontece? Não pôde ser revelado. Isso só começou a ser revelado através da ciência, através de Einstein, através de Niels Bohr, de todos os físicos quânticos da década de 20 e da década de 30. A seguir, questão 40. Aqui, bateria. Questão 40. Os cometas seriam, como agora se supõe, um começo, como agora se supõe, né? Tudo é teoria. Seriam um começo... Onde é que está? Espera aí. Um começo da condensação da matéria, vírgula, mundos em vias de formação. Cometas podem vir a formar planetas, mundos primitivos. E a espiritualidade, Kardec, dessa vez, vai cheio, né? Isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar em sua influência. E aqui Kardec está querendo o quê? Desmistificar, porque antigamente via-se uma estrela cadente, era sinal de bom agouro. Passava um cometa e acontecer isso, ia acabar o mundo, né? Quantas vezes disseram que o mundo ia se acabar porque tal cometa ou tal planeta ia passar, ia se chocar com a Terra? Até o cinema, né, já fez filmes baseados nisso, né? Naves espaciais terrestres sobem para colocarem bombas nucleares e meteoros que estão vindo se chocar com a Terra e que vão acabar com a Terra, né? E, no final, os Estados Unidos, claro que o filme foi feito lá, né, comandam, né, nada com os Estados Unidos, gente, comandam todos os países do mundo, né, numa guerra contra o asteroide que vem se colidir com a Terra e acabar com a Terra. E eles salvam o mundo, né, os grandes mocinhos. Isso que é isso exatamente que está dito aqui. Eu me refiro a essa influência que pessoas popularmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. E a maior prova disso que a gente tem é o quê? Que está ao nosso alcance, pelo menos nós que moramos numa cidade ao lado do mar. As marés, que são influenciadas pelo magnetismo da Lua, né? Em função da Lua estar em quarto crescente, em quarto minguante, e nisso não há nenhuma magia, nenhum ciência, porque a ciência já provou que o movimento das águas do planeta Terra é afetado, sim, pelo magnetismo da Lua. Então, pensar que não existe uma correlação entre planetas do Sistema Solar, que uns não influenciam outros, né, é um engano que a ciência já consegue comprovar e mostrar para todos nós.
Questão 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compunha ser disseminada novamente no espaço? Esse era o grande medo dos profetas do Apocalipse, né? Que uma guerra nuclear destruísse completamente o planeta Terra. Que fosse pedacinho de planeta Terra para tudo quanto é lado e fosse a catástrofe total. Mas a espiritualidade permite que essa guerra nuclear não aconteça e substitui ela por quem? Por um vírus pequenininho, pequenininho, que não causa mal à natureza, que não causa mal às plantas, aos animais, apenas ao ser humano. O único que destrói a própria casa, né? Que ainda é criança, que ainda está pensando que a terra é seu quintal e ele pode sujar, poluir, fazer o que quiser e, de forma nenhuma, todas essas ações não vão chegar de alguma forma a ele. E eles respondem se isso é possível. É possível, sim, mas não é o que vai acontecer com o nosso planeta. Porque se a gente for lá na Gênese, no último capítulo, a gente vai ver que Kardec nos fala que o que é que vai se acabar? É todo um estado de coisas que compõem e que faz um planeta ser classificado como planeta de provas e expiações. Isso é que vai começar a acabar. Esse mundo que caracteriza o domínio do mal, o domínio da ignorância sobre o bem, sobre o amor, sobre os bons sentimentos. E na questão 42, né, Kardec pergunta: podemos conhecer a duração de formação dos mundos, como a Terra, por exemplo? E a resposta, em 1857, é não. Posso dizer-lhes porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria aquele que pretendesse saber, conhecer a duração dessas formações desde o seu início. Bem louco. Que nós estamos em 2021 e existe um centro de formação de estrelas e planetas chamada Starplan, onde tem cientistas talvez bem loucos que criaram uma teoria. Dá para botar a imagem, Beth? Uma teoria ainda não comprovada de que a Terra seria formada por, que eles chamam de acreação, que é o ajuntamento de poeira cósmica que, com o tempo, pela ação da gravidade, pelo esfriamento dessa matéria, vai formando, né, e eles estimam, né, que pelos materiais que existem no centro da Terra, que basicamente é ferro, os pesquisadores por trás desse estudo deram um nome, né, a esse planeta embrionário, chamaram de prototerra. E esse processo de criar essa prototerra demorou, em média, 5 milhões de anos. Para quem estava pensando que era pouquinho, né? 5 milhões de anos. Para a gente compreender melhor, comparando com a escala astronômica, né? Os 4,6 bilhões, de existência do sistema solar, vamos supor que ele correspondesse a um período de 24 horas, formar todo o sistema solar, né? Nesse caso, a prototerra se formou no que corresponderia a esse tempo de 24 horas para formar o sistema solar. A prototerra seria criada em 1 minuto e meio. Isso, vocês se coloquem no lugar dos cristos planetários, dos engenheiros siderais que fazem a criação desses planetas.
De acordo com as teorias tradicionais, né, se prega que ainda não viraram verdades comprovadas, ainda estão no campo das teorias, se prega que a Terra teria sido criada pelo choque entre cometas, entre asteroides, e a massa desses asteroides iria se juntando por força da gravidade que une todos eles. Ô, Beth, a figura, você achou? Está procurando. A ideia da formação... Eu pensei até que estava aparecendo para vocês, porque estava para mim aqui. Eu vou tentar de novo, tá? Era o planetinha. Eu sei qual é o planeta. Eu vou tentar de novo aqui para ver por que ela não apareceu. É aquele disco. Agora foi? Não, é o planeta de novo. Qual é a figurinha que você está falando? É como se fosse um disco. Ah, peraí. Já está no outro arquivo, então. Peraí. O Itamar teve uma questão familiar para resolver. Sim. E aí a Elizabeth esse aqui. Está no comando aqui da parte técnica. Vocês conseguem ver meu computador ou não? Vocês estão vendo? Não. Não, ainda está o planetinha. Peraí. Não sei por que está assim, desculpem. A ideia de formação por acriação afirma que os planetas são formados através de acumulação de poeira cósmica. E aí a gente vai lá na Bíblia, em Gênesis, e lembra o que Deus disse? Do pó viestes, ao pó voltará. Nós somos poeira cósmica, olha aí. Ó. Aqui é o centro, né, formado por ferro, por isótopos de ferro, principalmente. Né? O que são isótopos? São elementos de ferro que têm diferentes números de nêutrons, massas diferentes, e foram se unindo. E cada vez, através da força da gravidade, foram formando círculos foram se juntando, e com o esfriamento a gente chegou até a condição da Terra que a gente hoje conhece, com a formação de água, com a formação de tantos outros elementos essenciais à vida, mas tudo começou assim. Também uma teoria a ser provada, mas a gente percebe que a ciência já começa a revelar aquilo que antes estava no âmbito do desconhecido. O Criador, os cristos planetários e os espíritos, né, que cuidam desses manvantaras, né, como nos explicou o Sérgio, né, de expansão do universo, de criação, né, esse ciclo de matéria se ampliar em suas vibrações e se tornar luz, e da luz diminuir as suas vibrações e se condensar, formando matéria mais densa. Bom, gente, era isso que a gente tinha. Semana que vem a gente começa a formação dos seres vivos. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu queria, Paulinho. Pois não. Só para a gente ter um gancho de uma pequena discussão, uma polêmicazinha, né, que eu queria colocar aqui. Você falou sobre os cristos planetários. Veja só, eu já ouvi pessoas expondo que Jesus falava, quando ele se dirigia ao Pai, que ele estava se referindo a um Cristo planetário. Já ouvi isso, sabe? Então, eu quero colocar aqui a seguinte questão. Além de Deus, fora a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, nós somos o quê? Criações, como dizia Huberto Holden, criações divinas. Simplificadamente, nós somos todos irmãos.
Vocês acreditam que um espírito extremamente evoluído aceitaria que um outro espírito evoluído, como o Senhor Jesus, o chamasse de pai? Na humildade dele, ele jamais aceitaria isso e lembraria que havia uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que nós todos seríamos irmãos num processo evolutivo. E jamais Jesus faria uma coisa dessa. Chamar alguém de pai que não fosse ele dirigindo-se a essa inteligência suprema, a essa consciência máxima. Porque aí não haveria um princípio básico da evolução do espírito, que seria a humildade. Como é que alguém pode ser um espírito evoluído, um Cristo planetário, aceitar ser chamado de pai se ele não é? Então, eu já ouvi isso várias vezes, inclusive na casa de caridade que eu frequento, e eu queria colocar, você falou em Cristo planetário, eu queria colocar essa ponderação aqui, uma vez que nós estamos sempre baseados na causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e de lá ser o início, o meio e o fim. É isso, Paulinho. Perfeito, Sérgio. Aproveitar que você está com a palavra, faz a nossa prece de encerramento. Faço com prazer. Graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz, guias e amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, nossos mentores espirituais. Paulo de Tarso. Obrigado por mais um sábado de aprendizado e de contato, transmissão de energia entre todos nós. Sentirmos-nos abraçados, acarinhados, num momento tão difícil porque passa o nosso país e o nosso planeta. É muito bom nós estarmos reunidos aqui para aprendermos a respeito da grandeza da obra do Senhor, porque isso nos dá a esperança, nos dá a certeza de que, no final, tudo vai dar certo. E se ainda não deu, é porque nós não chegamos no final. Pedimos permissão a Deus em primeiro lugar, a Jesus, a Maria, a José, a Mestre Ramatiz e a todos vocês, amigos espirituais de luz, Paulo de Tarso, e aos nossos mentores, para darmos por encerrado este trabalho desta noite de sábado, dizendo juntos, graças a Deus. Ô, Sérgio, para somar aí com essa colocação que você falou, né? Tem algumas passagens, né, que Jesus deixa muito claro, né? Quando ele fala com o Pai, ele está falando com Deus, Criador, né? A inteligência suprema, né? E ele diz quando um jovem chega até ele, né, e pergunta: bom mestre, né? O que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde: por que me chamas de bom? Bom, só o Pai que está nos céus. Ele recusa, né, o título de bom, quando esse irmão chega até ele com essa colocação, né? E diz que só Deus é bom, né? Só o Pai é bom. Eu queria dividir, eu já contei isso lá na Ramatiz, eu queria dividir com vocês uma experiência que é a seguinte, que foi a seguinte. Eu começava na doutrinação
Aliás, era no passe. Eu começava lá no passe e fazendo a minha limpeza ali frente ao quadro de Ramatiz, de Kardec, do Senhor Jesus, eu aproveitei para pedir que Jesus me protegesse, me ajudasse naquela hora, para que eu pudesse fazer um bom trabalho ali com aquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, passou pela minha cabeça, né, criança espiritual que nós somos, e a nossa criança interior, de vez em quando, ela vem e fala, aliás, muitas vezes, passou pela minha cabeça o seguinte, que eu estava pedindo demais, pedir ao Senhor Jesus para que ele me protegesse, para eu dar aquele passe ali na Ramatiz. E o mundo espiritual com uma enorme tolerância para comigo, porque eu não incorporo, eu trabalho com a inspiração, né? Tenho a inspiração, mas eu não incorporo nem nada. Não é essa a minha mediunidade. E aí veio na minha cabeça uma praia deserta, extremamente iluminada. A luz do sol batendo ali naquela praia, naquela areia, e eu, na minha infinita burrice, cheguei e pensei assim, poxa, mas eu vou dar passe e agora eu estou pensando em praia, eu não gosto nem de praia. E aí os amigos espirituais, com uma tolerância enorme, me deram cola. Porque qualquer grão de areia que estivesse ali estaria banhado pela luz daquele sol. Agora, imaginem a energia que emana do Senhor Jesus. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Emmanuel diz que Jesus é o governador do planeta. Então, imaginem a energia que esse espírito, o avanço que ele possui. Então, ali os espíritos disseram para mim o seguinte, podemos garantir a você que se você pedir ao Senhor Jesus, a energia dele chegará até você. Foi essa a experiência que eu tive. É isso. Isso tudo pela inspiração, né? Tudo pela inspiração. Tudo pela inspiração. Porque eu estava ali e aí aparece uma praia, eu de olho fechado, eu digo, uma praia, né? A burrice da juventude é extrema. A praia, mas para que praia? E aí é que me veio, realmente veio. Porque quem sabe da inspiração parece que é um pensamento nosso, né? E em tempos de hoje, eu vou contar mais uma coisa, já que a gente está naquela última fase, né? Vou contar que eu contei hoje para um amigo, e isso foi alentador para ele. Eu, de manhã cedo, eu estava pensando, algum tempo atrás, antes da pandemia, isso é verdade, rigorosamente verdade. Eu estava pensando, antes da pandemia, era uma segunda-feira, e eu estava pensando como é que eu ia pagar determinadas contas, sabe? Como que eu vou pagar? Eu vou fazer assim, vou pegar do banco ali, vou fazer não sei o que e tal. E estava começando a ficar meio assim preocupado. E aí me veio uma inspiração que foi a seguinte, que eu quero dividir com vocês, e pode ser que alguém esteja pensando nisso, e é natural nesses momentos de todo brasileiro. Engenharia financeira, né, Sérgio? Exatamente. A inspiração que me veio foi a seguinte, enquanto o seu problema for Banco do Brasil, Banco Itaú, não é problema. Problema é quando é banco de sangue e banco de órgãos. Perfeito. E aí, aquela manhã, eu acordei, depois disso, levantei e dei graças a Deus, porque não era problema. Então, no momento que nós estamos aqui, vamos agradecer a Deus realmente por estarmos aqui, nós, conversando com o maior tesouro que a gente pode ter nesse momento, que é a saúde. E a fé. Então, nós estamos muito bem, graças a Deus. E conversando, né, Sérgio? Falando, ouvindo, trocando,
que a maioria das pessoas só manda mensagem, só manda áudio, não quer ouvir o outro lado da linha, né? Ligação telefônica parece que ninguém faz mais, né? É só áudio e mensagem. A coisa está ficando meio fria, né? É verdade. Nós estamos na modernidade líquida, né? É. Então, tudo passa pelas nossas mãos e nada é consistente. É isso.